A influência dos espíritos em nossos atos e pensamentos. Esse é o tema do vídeo. Agradeço a você que começa a assistir ao vídeo, espero que possa assisti-lo integralmente, porque eu reputo como muito interessante lembrarmos que os espíritos influenciam muito a nossa vida, através dos pensamentos e dos nossos atos também. Agradeço a você que assiste aos vídeos, que se inscreve ou se inscreveu em meu canal, fico muito grato com isso mesmo. Estamos quase chegando em 5.700 inscritos, muito grato por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Conforme ensina a doutrina espírita, os espíritos são seres inteligentes e imortais, capazes de interagir com o mundo material. Quando nós falamos, ou quando eu falo, os espíritos, estou falando de mim, de você, porque nós somos espíritos, que nesse momento estamos encarnados. Mas existem espíritos que estão desencarnados e se comunicam conosco. Essa interação, ela pode ocorrer de diversas formas, principalmente pelo meio da influência sobre nossos pensamentos e ações, porque nós estamos sempre cercados por espíritos. Não tenhamos preocupações e nem medo com relação a isso. Os espíritos se acercam de nós de acordo com aquilo que nós pensamos e estamos fazendo. Se estamos fazendo coisas boas, se acercam de nós espíritos bons. Se aquilo que estamos fazendo é ruim, é negativo, é violento, estamos cercados por espíritos que também concordam com esse tipo de ação. Mas nós sempre estamos cercados por espíritos. Não que a gente deva ficar com medo disso, porque isso é normal, é absolutamente normal. A interação entre os espíritos desencarnados e o mundo material, a esse que nós estamos aqui, não se limita a meros eventos casuais, mas estende-se a um intrincado tecido de influências que permeiam nossos pensamentos e ações. Tal compreensão nos revela que somos sim seres espirituais, imersos em uma realidade espiritual, cujas influências transcendem as barreiras do materialismo ou da materialidade. O mundo espiritual, ele não está lá ou acolá, ele está envolto, ele está em torno de nós. Nós somos envolvidos pelo mundo espiritual, mas nós estamos no mundo material. São situações diferentes, mas estamos no mesmo espaço. Sintonias diferentes, mas no mesmo espaço. Os espíritos, eles podem nos afetar diretamente, transmitindo-nos os seus pensamentos e sentimentos, consciente ou inconscientemente, de maneira benéfica ou prejudicial. Repetindo, se acercam de nós os pensamentos, se acercam de nós os espíritos, de acordo com os pensamentos que estamos expressando, ou ações que estamos realizando também. Os espíritos, eles podem influenciar-nos indiretamente, por meio de suas vibrações, semelhantes às ondas eletromagnéticas, que impactam nosso estado de espírito e pensamentos. Ou seja, não tem como fugir da influência dos espíritos. Portanto, é de nossa responsabilidade sermos criaturas equilibradas. É essencial também ressaltar que, como alicerce vital de todas as realizações nos planos físicos e o extrafísico, o espiritual, o pensamento é o agente essencial. É através do pensamento que os espíritos interagem conosco. A interação entre os espíritos e nossa existência material sugere que estamos constantemente envolvidos em um diálogo sutil entre os dois planos de realidade. Os espíritos, como agentes dessa interconexão, exercem grande influência sobre a nossa consciência, chegando inclusive a moldar nossos pensamentos,
e orientando nossas escolhas. Ou seja, a influência ela é muito grande. Da mesma forma como nós somos influenciados pelo plano material, pelas coisas que nos chegam através da internet, o modismo de roupas, de músicas, modos de falar, também no plano espiritual, os Espíritos nos trazem esse tipo de influência. E vamos aceitar essa influência ou não. Essa influência ela não é imposta de forma coercitiva, mas reflete um convite à evolução e à compreensão mais profunda de nós mesmos. Os Espíritos não farão, através dos pensamentos, ou seja, não nos exercerão influência se nós não permitirmos. Deve haver uma permissão. Como assim, Jorge, uma permissão? Através do pensamento. Se eu estou em desequilíbrio, estou bravo, nervoso, ansioso, é claro que eu vou atrair esse tipo de espíritos que estão no plano espiritual, mas também estão assim, dessa forma. Eles não têm o corpo físico, mas eles têm a inteligência, como nós temos também. Então, quando eu retornar para o plano espiritual, com a morte do meu corpo físico, eu vou continuar sendo o mesmo Jorge, sem o corpo físico. Portanto, eu pensarei da mesma maneira. Não mudarei o meu modo de pensar. O que vai ocorrer é uma reflexão para que eu entenda se aquilo que eu estou pensando está correto ou incorreto. Aí a gente precisa analisar a mudança ou a necessidade da mudança ou não. A mediunidade, que é exercida pelos médiuns, que é o meio de intercâmbio entre os dois planos, ela é uma faculdade natural. Ela é inerente a todos os seres encarnados. As influências dos seres desencarnados ocorrem frequentemente em nossos atos e pensamentos, como nós podemos observar em O Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. E os espíritos respondem para ele que influenciam muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. Daí a importância do pensamento em equilíbrio. Conforme nos ensina Allan Kardec, essa interação não se restringe apenas aos momentos de crise ou de reflexão espiritual. Essa interação está intrínseca no nosso cotidiano, manifestando-se em cada pensamento que acolhemos e em cada ação que empreendemos. Essa dinâmica espiritual, como trazida pela doutrina espírita, ressalta a importância de cultivarmos uma consciência aguçada e responsável, reconhecendo a presença constante dos espíritos em nosso caminho evolutivo. Eu sou espírita, mas eu não sou um médium. E eu sei, muito embora eu não esteja vendo, que eu tenho aqui comigo a presença de espíritos que me acompanham nesse trabalho que eu estou fazendo, que eu reputo como um trabalho no bem. Portanto, eu atraio espíritos que comungam com esse mesmo tipo de pensamento. Nos ensina também o espírito Joana de Ângeles que, em contato com os espíritos benevolentes, as vibrações desses espíritos elevam-nos e nos inspiram a fazer o bem. Por outro lado, em contato com espíritos desequilibrados, ou chamados de malévolos, as suas vibrações rebaixam-nos e nos incitam a praticar o mal. Por isso que ao estabelecer contato com espíritos bons, benevolentes, experienciamos uma elevação em nossa vibração energética. Esses seres luminosos, cujas essências são permeadas por amor, compaixão e sabedoria, eles agem como faróis espirituais, iluminando o nosso caminho e impulsionando-nos na direção do bem. As suas vibrações positivas têm o poder de despertar a generosidade em nossos corações, motivando-nos a praticar ações boas, altruístas, e a cultivar virtudes que promovem a harmonia e o progresso espiritual. Esse é o lado bom. Por outro lado, o contato com espíritos desequilibrados, malévolos,
ela é marcada por uma descida em nossa vibração energética. Então a gente não se sente bem, se sente mal, de mal com todo, de mal com a vida, de mal com o mundo. Esses seres, irmãozinhos nossos, claro, mas muito negativos, muito pessimistas, cujas essências estão envolvidas em energias negativas, pessimistas, exercem uma influência destrutiva sobre nossos pensamentos e ações. Sob influência constante, segundo os espíritos, podemos concluir que estamos sob a influência, essa é a melhor parte, nós estamos sob a influência do Cristo, o que nos traz muito bem, nos honra muito, porque Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Embora ainda imperfeitos no aspecto espiritual, somos influenciados desde os gestos mecânicos até as batidas rítmicas do coração, conforme o Espiritismo busca influenciar a humanidade para modificar suas estruturas íntimas. A cada passo somos acompanhados por numerosos espíritos que observam ou interferem em nossas ideias. Ao trabalharmos internamente, semeando o bem, o amor e a fraternidade, as influências negativas ao nosso redor tendem a desaparecer. Vale ressaltar que vivemos sob a influência que buscamos através da oração e dos sentimentos. Deus, sendo bondade e amor, concede-nos o que buscamos, educando-nos dessa forma. Se buscamos o desequilíbrio, encontraremos o desequilíbrio. Se buscamos o bem, nos esforçando para isso, encontraremos o bem. As influências ocultas, elas são mais intensas do que imaginamos. E é sob essa influência que iluminamos nossos corações permanentemente, refletindo o amor de Deus para todos nós, os seus filhos. Pensemos nisso e equilibremos e eduquemos os nossos pensamentos e as nossas ações. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like. O tema é encontrado de forma muito grande dentro dos livros da doutrina espírita, os livros básicos e os livros auxiliares da doutrina espírita também, porque o assunto é muito importante. O pensamento existe de fato, e é através do pensamento que nós praticamos ações e atraímos para perto de nós espíritos que querem o nosso bem ou espíritos que não querem o nosso bem. A escolha é nossa, sempre. Deus nos deu liberdade de ação, mas também nós devemos ressaltar que liberdade traz junto responsabilidade. Muito obrigado, espero que fique bem, que fique em paz.